Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando sobre o ensinamento de Deus, tá? Ok? E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um dos provérbios do rei Salomão, tá? Que é sensacional, tá? Eu vou falar sobre um dos provérbios do rei Salomão e vou falar sobre uma frase do rei Davi, tá? É uma das frases que está no livro de Salmos, tá? Do rei Davi. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar contando uma das situações que acontecem na Bíblia para revelar a sabedoria, tá? Que é o seguinte, tá? A primeira coisa que eu quero falar a respeito do rei Salomão, tá? É que o rei Salomão nunca praticou magia negra, tá? Durante o tempo em que ele seguiu o caminho de Deus. Ou seja, havia um rei, tá? Que era muito mais justo do que ele, tá? Muito mais, até 10 vezes mais justo que ele, que era o rei Davi, tá? Esse daí realmente assim agradou a Deus em extremo mesmo. E entregou nas mãos dele um reino prontinho para ele dominar, tá? E esse aí, no caso, o rei Salomão, ele não construiu o que na verdade eram os alicerces daquele reino ali. Porque aquele reino foi construído com a integridade e com a boa vontade, tá? E com a fidelidade do rei Davi. Tá, ok? Aquele homem foi pego de lá de baixo, tá, e colocado lá em cima para reinar, tá? Que era o rei Davi, tá? Ok? Esse daí realmente trabalhou, tá? Com todas as forças, tá? Para edificar aquele reino, tá? E nunca praticou o satanismo, tá? Ele nunca agradou a nada que encosta o cu no olho dos outros. Esse daí foi um rei, tá? Extremamente justo, tá? Que agradou a Deus. Tanto agradou a Deus que Deus ainda prometeu para ele, falou assim, ó, a sua linhagem vai estar para sempre diante de mim. E até o dia de hoje, até hoje, tá? Os israelenses, tá? E supostamente se existe um israelita naquela terra lá, tá? Mas os israelenses até hoje, tá? É daqueles que guardam as doutrinas do Antigo Testamento, tá? Eles consideram que para se eleger um líder, uma pessoa que vai governar lá no território de Judá, ou na terra de Israel lá, é da linhagem do rei Davi, tá? Por força mesmo desta profecia, tá? Eles ainda preservam esse conceito, tá? Ok? Da linhagem do rei Davi, tá? E preste atenção, nos tempos antigos, tá? Haviam muitas conspirações para derrubar reis, para colocar reis. Deus sempre manteve a linhagem do rei Davi, tá? Por força mesmo do desígnio mesmo de Deus, tá? Ok? Da promessa que ele fez, tá? Que foi indestrutível durante aqueles dias, tá? Ok? Só que essas promessas elas valem somente até o aparecimento do Messias Jesus Cristo, tá? Porque quando aparece Jesus Cristo, ali se encerra todo o conceito do Antigo Testamento, as promessas, tá? Ok? Mas automaticamente, tá? O povo de Israel segue, né? Porque eu vou guardar segredo aqui, mas automaticamente, juntamente com os cristãos, sim, segue a questão da nação de Israel. Não que seja da vontade de Deus, tá, que os israelenses sejam o Antigo Testamento ainda, mas isso daí é outro assunto, para mim guardar segredo aqui, tá? Mas deixa eu colocar aqui o assunto. Então, o rei Salomão, durante o tempo que ele fez o que era certo, ele fez exatamente como o rei Davi, ok? Significa que ele seguiu pelo mesmo caminho. Então, qualquer coisa que encosta o cu no olho dos outros, na época do rei Davi e na época que o rei Salomão praticava a justiça, era apedrejado isso daí. Tá? Poxa, estão praticando magia negra no meu olho. O rei Davi falou, já dava uma hora, procura saber quem é que está praticando magia negra aqui. Ou era decepado ao fio da espada ou era apedrejado. Era assim que funcionava nos dias do rei Davi. E a gente vai falar sobre isso aqui, sim. Tem a ver com o texto. O provérbio que eu falei aqui, a gente vai falar sobre isso daí. Preste atenção que eu vou falar aqui para você. Quando o rei Salomão ele enriqueceu, quando ele prosperou e passou muito tempo, ele se afastou de Deus, começou a fazer as coisas errado, tá? E uma das coisas que ele começou a fazer foi promover prática, tanto promover magia negra quanto praticar magia negra, tá? E edificar locais, tá? De culto a demônios, tá? Foi uma das coisas que o rei Davi fez. E aí Deus foi e causou a divisão do reino. Causou a divisão do reino. Por quê? Porque essa situação Deus avisou que ia acontecer,
intermédio de um profeta, e avisou ao tal do cara que ele queria que tomasse partido do outro lado. Falou assim: você vai reinar sobre o outro lado em que o rei Salomão se afastou. O filho dele vai pegar uma parte e você vai pegar a outra. Tudo foi feito por profecias. Mas foi anunciado por profecia. Mas para acontecer na prática, as coisas foram acontecendo. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o rei Roboão estava diante, que era o filho do rei Salomão, estava diante de um povo que chegou para ele e falou assim: olha, alivia a dura carga de servidão que o teu pai colocou sobre nós. E aí ele falou assim: senão nós vamos causar a divisão. Inclusive, acho que o próprio líder, tá, do outro lado estava juntamente com eles ali, fazendo a intercessão ali. Aí ele falou assim: espera um pouco que eu vou tomar conselho com os meus conselheiros e vou responder essa pergunta de vocês e vou responder. Quando ele foi até os conselheiros, os anciãos que conviveram na época do rei Salomão falaram para ele assim: ó, fala coisas boas para esse povo e eles te serão servos por todas as gerações. Aí tá bom, ok. Aí ele foi e consultou os outros jovens que estavam juntamente com ele na geração dele. E vocês, como é que vocês me aconselham a responder a esse povo sobre a reivindicação que eles estão fazendo? Aí ele falou assim: você vai falar o contrário do que foi falado. Você vai dizer assim, ó, se para vocês o governo do rei Salomão foi pesado, o meu vai ser 10 vezes pior do que o dele. E vou realmente colocar uma dura servidão em vocês. E aí ele se agradou de dar essa resposta. Quando ele deu essa resposta, isso provocou a ira daquele pessoal ali, tá? Ele se sentiu movido a dirigir uma palavra dura àquelas pessoas ali, tá? Ok? E dirigindo aquela palavra, aquele pessoal ficou indignado mesmo, tá? Ficou indignado e eles fizeram. E ali aconteceu a profecia que se dividiu os dois lados. Tá? Os dois lados se dividiram por causa daquela situação, porque o texto dizia que era uma maldição que estava sobre o reino do rei Salomão, que acabou se cumprindo para que dividisse o reino. Tá? Acredito que você entendeu alguma coisa, tá? Mas eu guardei vários segredos aqui. Pronto, seria uma das situações. E aí aconteceu a divisão. Deixa eu só organizar minha mente aqui, uma coisa que eu tenho para falar. Isso, uma coisa importante colocar aqui é que eu acredito, tá, que esta dura servidão que aquelas pessoas estavam se reclamando ali vinha justamente, tá, do fato do rei Salomão ter abandonado o caminho da justiça. Tá? Sim. Então isso é muito importante colocar aqui, como eu falei, que o rei Salomão, nos dias da fidelidade dele, ele nunca encostou um cu no olho dos outros e nunca pagou um cagalhão para encostar a bunda no olho de alguém. Pronto. E o rei Davi, mas nem pensar que ele fazia isso. O rei Davi nem pensar. E até o final da vida dele. Significa que o rei Davi governou do começo até o final, tá? De uma maneira que nunca houve esse tipo de reclamação no reino dele. Ou seja, não apareceu esta tal dessa situação em que apresentaram-se pessoas reclamando, tá? De que havia uma dura servidão sobre eles nos dias do rei Davi. Isso só foi reclamado nos dias do rei Salomão. E justamente no período de tempo em que o rei Salomão tinha se afastado de Deus. Sim, foi neste período de tempo em que o rei Salomão se afastou, e no caso entrou o outro substituto dele, foi nesse momento aí que as pessoas reclamaram: alivia de sobre nós a dura servidão. Foi exatamente na transição em que o rei Salomão já estava bem velho já e afastado de Deus, tá? E então veio o outro rei, que era o Roboão, que ia substituir ele. E aí ele teve que dar resposta para aquele povo, tá? Que estava sob aquela situação justamente de que o rei Salomão se afastou e que ele estava encostando o cusóide no olho dos outros. Uma das coisas que aconteceu. E foi muito mal, tá? Diante de Deus, aquela resposta que aquele cara deu. Mas Deus fez com que ele jogasse para fora aquelas palavras ali, porque era para se cumprir justamente a divisão. Então Deus pegou aquelas pessoas que estavam do outro lado e colocou de um lado, e os outros do outro. E aí, o que significa isso daí? Tem uma passagem que Jesus Cristo diz assim, ó. Ele diz assim, ó: quando vocês forem evangelizar, vocês não sigam pelo caminho dos judeus, tá? E nem vocês não vão evangelizar os judeus, nem seguir pelo caminho dos samaritanos. Os judeus era como se fosse o pessoal de Judá, o pessoal da Judá, né? Vou colocar dessa forma para você entender. O pessoal da direita,
Ó, vocês não vão evangelizar os judeus. E também não vão pelo caminho dos samaritanos, que eram os esquerdistas. Vocês não vão seguir pelo caminho dos samaritanos, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, vocês não vão seguir por nenhum caminho que encosta o cu no olho dos outros. Qualquer coisa que encosta a bunda no olho dos outros, vocês não vão seguir por isso daí. Mas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o que eu estou querendo colocar? 10 minutos, a gente vai encerrar, pegar os 5 minutos aqui. Significa o seguinte: Deus fica muito chateado com a palavra de Roboão, né? Aquelas palavras de Roboão contra as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus fica muito chateado com isso daí. As ovelhas perdidas da casa de Israel, que Jesus Cristo há muitos anos depois foi e se referiu às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok? Pronto, agora a gente vai falar aqui. E quais são os 2 provérbios do rei Salomão que são sensacionais? Que diz assim: o rei justo joeira os perversos. O rei justo joeira os perversos. O que são os perversos? É isso que encosta o cu no seu olho. Os perversos encostando no seu olho. O rei justo joeira os perversos. Eu tenho para mim que joeira é um processo de joeirar, é um processo de peneirar, tá? E até mesmo de esmagar, tá? Grãos de trigo, grãos de algum tipo de produto semelhante ao trigo, tá? Joeirar significa esmagar e peneirar, alguma coisa assim, tá? Ok? É um processo de preparação, tá? De destruição de alguma coisa. Também tem um outro provérbio semelhante a esse que diz o seguinte assim: o rei justo odeia a palavra do engano, porque sabe que todo reino se firma somente com a justiça. É uma das palavras do rei Salomão, do livro de Provérbios. Tem ainda uma outra semelhante a essa daí que diz assim. É uma palavra que eu gosto muito também, que diz assim: adquirir lucro com língua enganosa é laço mortal. Eu já falei várias vezes esse texto. Mas o que significa isso daí? Não sei. Mas como assim? Se você não sei, adquirir lucro com língua enganosa é laço mortal. Ele está dizendo que é um laço mortal. Né? Por exemplo, você fala a verdade, você está sempre só a verdade. Mas tem um indivíduo que fala só mentira. O texto está dizendo que é um laço mortal. E principalmente se ele coloca alguma coisa dentro da bunda dele às custas disso daí. É um laço mortal, está dizendo. E o que significa? Não sei, tente entender. Ele falou que é um laço mortal. Foi o cara que recebeu a maior sabedoria do mundo, o rei Salomão, que falou isso daí. Pronto. Então, aonde você quer chegar? Tem uma outra frase semelhante a essa, que nesse caso foi o rei Davi que falou, que eu falei no começo para você. Que diz o seguinte, diz assim: os meus olhos estão sobre a terra. Ela vai resumir todo o texto aqui, ó. Tudo que eu falei. Os meus olhos estão sobre a terra, para juntar comigo os fiéis da terra. Todos os dias eu matarei o ímpio da terra, para limpar o local de Deus. Mais ou menos isso, tá? Com essas palavras. Tá, Jorge, onde você quer chegar? Não existe nada que encosta o cu no olho de alguém, tá? Que Deus queira fazer coisa alguma por isso daí. Você consegue entender o que eu estou falando? É como se alguém chegasse e falasse assim, por favor, vem aqui, por favor, vem aqui nesse lugar aqui, as pessoas, por favor, vem aqui os cidadãos, por favor, venha os habitantes, venham aqui os funcionários, venham os empregados, venham os moradores, por favor, venha aqui na frente. E aí um grupo de... Aí essa pessoa chega e fala assim, e vocês, por que vocês estão aqui? Não, nós também... Não, vocês não são moradores, nem cidadãos, nem pessoas, nem normais. Vocês encostam o cu no olho dos outros, né? Aí sim, vocês não foram convidados para isso daí, não. É isso daí que esses textos significam, consegue entender? Poxa, Jorge, onde você quer chegar? Tente entender o que eu estou falando, tá? Ok? Até quando você vai contar isso daí como sociedade? Ok? Até quando isso vai ser contado como sociedade, tá?
Eu acabei de falar aqui para você, tá? Ok?